Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática. Caro estudante, cara estudante, aqui professor Dimas, trazendo para você a correção das questões que foram selecionadas para o simulado do Enem 2024, proposto pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, as questões de número 178, 179 e 180, as últimas questões. Você encontra nessa playlist a correção de todas as questões, todas as 45 questões. Nessas 3 questões, os tópicos abordados serão proporcionalidade, áreas de figuras planas e estatística. A primeira questão, a questão de número 178, propõe o seguinte: para contratar 3 máquinas que farão o preparo de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto de 3 máquinas é de R$ 31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Muito interessante, né? Ele é um problema que trata de divisão inversamente proporcional, que aqui diz que o valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa. Então, se você deu uma passada aí na divisão inversamente proporcional, você deve lembrar o seguinte, porque aqui no caso são 3 máquinas, vamos chamar de A, a primeira máquina, a que tem menos tempo de uso, essa aqui que tem 2 anos de uso, então A sobre 1 sobre 2. Por que isso, 1 sobre 2? Porque são grandezas inversamente proporcionais, então você tem que inverter. O 2, que era numerador, passa a ser denominador, ok? Que tem que ser igual à proporcionalidade de B sobre 1 sobre 1/3, porque aqui essa máquina tem 3 anos, que tem que ser igual ao valor de C, que é a máquina com mais tempo de uso, sobre 1/5. Inversamente proporcional, invertemos, ao invés de pôr 2, 3 e 5, colocamos 1/2, 1/3 e 1/5. E isso tem que ser igual a A mais B mais C, ou seja, o valor que as 3 máquinas vão receber, sobre 1/2 mais 1/3 mais 1/5. Então vamos ver o que dá. A mais B mais C são os valores que as 3 máquinas vão receber, é o total aqui, o montante 31 mil. A mais B mais C, 31 mil. Agora, quanto que dá isso? Vamos tirar o menor múltiplo comum, que é 30, dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador. 30 por 2, 15, vezes 1, 15, 30 por 3, 10, vezes 1, 10, e 30 por 5, 6, vezes 1, 6. Teremos aqui 31 sobre 15 mais 10, 25 mais 6, 31. 31 sobre 30. Essa divisão no formato de coluna, formato vertical, pode ser representada também no formato horizontal, ou seja, 31 dividido por 31 sobre 30. É a mesma coisa, formato vertical, formato horizontal, mas a divisão da mesma maneira. E aqui a gente multiplica em cruz, né? Divisão de frações a gente multiplica cruzado. Para não perder tempo, para não gastar energia à toa, não vou fazer a continha 31 vezes 30, só armei. Sobre, teria 1 aqui vezes 31, 31. Por que isso? Porque aqui a gente simplifica, e quando a gente simplifica, simplifica. Deu quanto? Deu 30. Então, beleza, eu volto no comparativo de dizer que A sobre 1/2 é igual a 30. Multiplicando em cruz, nós vamos ter A igual a 30, que multiplica 1/2. 30 vezes 1/2, 30 vezes 1, 30 sobre 2, 15. A igual a 15. B sobre 1/3. B sobre 1/3 é igual a 30. Então, eu vou pegar B igual 30 vezes 1/3. Ou seja, 30 vezes 1, 30 sobre 3, 10. B igual a 10. E por último aqui, C sobre 1/5 é igual a 30. Passamos trocado aqui, 1/5 está numa divisão, ele vai para, depois da igualdade, numa multiplicação. 30 vezes 1, 30 sobre 5, 6. C igual a 6. Agora, nos resta decidir quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso. Maior idade de uso é essa aqui, não é? 5 anos. Que ficou 1/5 devido ao fato de ser inversamente proporcional.
Então, a alternativa correta é a letra B. A segunda questão, a questão de número 179 desse vídeo, propõe o seguinte: um forro retangular de tecido traz em sua etiqueta a informação de que encolherá após a primeira lavagem, mantendo, entretanto, seu formato. A figura a seguir mostra as medidas originais do forro e o tamanho do encolhimento x no comprimento e y na largura. A expressão algébrica que representa a área do forro após o encolhimento é 5 menos x vezes 3 menos y. Nestas condições, a área perdida do forro após a primeira lavagem será expressa por qual dessas alternativas? Então veja bem, o forro está aqui. Essa parte retangular é a parte que ficará após o encolhimento, e essas margens aqui são as margens do encolhimento. Estranho, né? Então, essa margem aqui, se a gente considerar, é 5y. Se considerar o comprimento todo, olha, 5 de comprimento e y de altura. Já essa, se a gente considerar toda também, ela é x de largura e 3 de altura, então 3x menos esse. O que sai? Porque a pergunta é a seguinte: a área perdida. Então, muitas vezes você pode pensar que aqui é menos, não. A área perdida, independente se perdido ou achado, é a área. A área é 5y, 5 vezes y, que está aqui, 3x, x de largura, 3 de altura. Porém, eu estou contando duas vezes esse retângulo, x vezes y, então preciso tirar ele. E isso está expresso na letra E de esperança. A questão 180 é uma questão também bem interessante, simples, mas que dá para você adquirir uma habilidade importante aí com ela. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocalorias gastos em 5 atividades físicas em função do tempo dedicado às atividades contado em minutos. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Então essa questão é uma questão bem tranquila para o aluno resolver. Veja que diz o seguinte: no caso do exercício 1, 20 quilocalorias em 10 minutos. Então 20 dividido por 10, 2. Simples assim. No caso da segunda atividade física, são 100 quilocalorias em 15 minutos. 6,6 para poder diferir de outras que talvez estejam próximos a ela. Mas não precisa prolongar isso aqui, 6,6. E todo aluno que chega no final do ensino médio sabe uma continha simples dessa de dividir, não é verdade? Então 6,6. Agora, no caso da atividade 3, são 120 calorias em 20 minutos. Mais simples ainda, 120 dividido por 20, 6. No caso da quarta atividade, são 100 quilocalorias por 25 minutos, 100 dividido por 25, 4. No último caso aqui, da quinta atividade, são 80 quilocalorias em 30 minutos, 80 dividido por 30, 2 vezes 30, 60 para 80, 20. Não dá mais vírgula aqui, um zero aqui no resto, então nós temos 6 vezes 30, 180 para 200, sobra 20. E podemos parar por aqui, né? Até porque ela está um pouco abaixo, né, das outras. Agora é só fazer a análise. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Obviamente que é a atividade física 2. A alternativa correta, letra B, de bons estudos. E se você quiser assistir a correção de todas as 45 questões que caíram no simulado do Enem 2024, aí, questões selecionadas com cuidado pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, que revisa as principais habilidades que são cobradas no Enem. Nessa playlist você tem todas e qualquer uma questão que você quiser, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo e espero que você se inscreva no canal Matemática Simples e Prática para a gente ir compartilhando conhecimento.